Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar dos verbos modais. Os verbos modais são 5 tipos de verbos modais e, portanto, eu vou dividir essa aula em 5 aulas consecutivas, que vocês vão me ver vestidos dessa mesma forma, ok? E, obviamente, procurando fazer vocês entenderem como funcionam esses verbos modais. Verbos modais são verbos muito utilizados na língua porque ele usa para fazer o modo como uma pessoa se comunica, tá? Por isso que são verbos modais. Ou verbos defectivos, ou verbos anômalos, como eu falo, chamado no Brasil. Então, aqui, por exemplo, eu vou ensinar para vocês o verbo to can. O verbo to can é o verbo poder, que significa capacidade. A principal função do verbo to can é representar capacidade, mas ele também pode representar uma possibilidade, só que ele é de uso informal. Quando nós utilizamos de modo formal, nós utilizamos um outro verbo a seguir, na segunda aula, que eu vou explicar o porquê desse motivo. O verbo to can, assim como todos os outros verbos, eles não podem ser conjugados em todos os tempos verbais. Eles têm a sua própria maneira de se dizer e a sua própria maneira de falar. Mas para isso eles são necessários outros verbos que possam compor essa conjugação. Eu só posso formar o verbo to can no presente, no passado ou até mesmo no condicional. Mas nunca no presente contínuo. Eu nunca posso usar o verbo to can no futuro. Eu não posso dizer I'm canning ou eu posso dizer I will can. Isso não pode, tá? Porque ele é um verbo irregular, ele é um verbo de forma diferente dos outros, ok? Mas para isso ele tem um verbo que pode fazer isso, que eu vou explicar. Então acompanhe comigo aqui na tela atrás, para que vocês possam entender como funciona. Eu vou ficar meio de ladinho aqui um pouquinho, mas para vocês acompanharem comigo. Então observe o seguinte, o verbo to can, que quer dizer poder, de uso informal, né? Cujo passado é could, veja, a pronúncia é could, could, ok? Não cold, porque aí é frio, nem cold, nem etc. É could, como se fosse CUD, could, que é o passado, seria podia, né? Podia ou pude. E o condicional é o poderia, tá? Ou podia, que é assim formando de dizer, que também é could. Então observe o seguinte, ele representa uma capacidade, uma possibilidade ou um pedido informal. O could representa, além da capacidade e possibilidade, ele também representa um pedido semi-informal ou mais educado. Eu posso chegar no McDonald's, ou posso chegar em algum outro lugar e dizer can I have, can I have, can I have, can I have, can I help you, can I help, can I help? Isso é de uso informal. Tá? Posso te ajudar, posso te ajudar, posso ter, tá? Então, o famoso can I have, mas é de uso informal. Se eu for de uso formal, é outro. Vocês vão ver. Então, é o verbo poder, certo? Verbo to can. Mas se eu quero pedir alguma coisa a alguém, uma maneira mais polida, uma maneira mais educada, eu vou, em vez de utilizar o can, eu vou utilizar o could. Como poderia dizer o seguinte, você podia me fazer um favor? Could you do me a favor? Em vez de dizer can you do me a favor. Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor. Você usa informal. Agora, could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Então você poderia fazer isso para mim? Pode fazer isso para mim, tá? Como se traduzir isso dessa forma, mas é de uso informal. Só que ele é semi-formal. Ele é mais educado, mais polido. Então, o verbo can é um verbo modal. Ele não pode ser conjugado em todos os tempos. Apenas no presente simples, no passado simples ou até mesmo no condicional. Caso eu tenha que conjugar o presente contínuo, futuro, outros tempos no perfeito e assim sucessivamente, o verbo a ser utilizado é o verbo to be able to.
Então, o que quer dizer ser capaz de? Então, eu quero dizer o seguinte, olha, eu posso beber. Então, eu posso dizer o seguinte, I am able to drink, ou eu posso dizer I can drink, o que é a maneira mais simples. Mas se eu disser eu poderei beber, significa que I will be able to drink, e não I will can to drink. Então, da mesma forma que eu posso dizer eu estou podendo, em vez de dizer I am canning, que não existe, eu vou dizer I am being able to do that. Então, I am being able. Eu estou sendo capaz de fazer isso. Ok? E não eu am canning. Não existe essa forma. Então, I am being able. Ou eu estou podendo fazer. Estou podendo, né? Então, I am being able e não I am canning. Não existe essa forma de fazer essa conjugação, ok? Então, observe, eu vou te passar as conjugações para que vocês possam entender como que utiliza ela no dia a dia, ok? Então, observem só. Bom, aqui eu tenho a conjugação no presente simples, aquele tempo que indica repetitividade, repetitividade representa um fato, uma verdade, né? Então representa, por exemplo, eu como, eu bebo, eu durmo, etc, etc. Então aqui eu posso dizer, eu posso, você pode, ele pode, nós podemos, vocês podem e eles podem. Então observe o detalhe como isso funciona. A dica é da seguinte forma: I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Ou seja, ele é conjugado da mesma forma para todas as pessoas. Ela não modifica. Quando nós usamos na negativa, tá? Inclusive no passado, a mesma coisa. I could, you could, he could, she could, it could, we could, okay, they could. Também é um verbo no passado para todas as pessoas. Eu pude, você pôde, ele pôde, nós pudemos, né? E eles puderam, e assim sucessivamente. Quando se usa na negativa, há duas formas de se dizer na negativa. I cannot, separado, I cannot, ou I can't, na contração, I can't. O americano fala can't e o britânico fala can't. Então, I can't significa que I can't do that. Agora, existe o cannot here, junto, que ele representa a negatividade, só que ele representa algo que não pode ser mudado. Ou seja, não insista. Quando eu quero dizer I cannot drink, eu não posso beber, ou I can't drink, significa que eu não posso beber, pode ser que você me convença a beber. Tá? I can't drink. Now I'm driving. Eu estou dirigindo. Ah, come on, um golinho só não vai fazer diferença. Come on, só um golinho. Não, I can't, man, I can't. Significa que ele está te dando uma ideia de que ele possivelmente pode beber um golinho. Agora, se ele pede e fala, se ele diz o seguinte, I cannot drink because I'm driving, então, eu não posso beber porque eu estou dirigindo, então não insista. I cannot. Ele está mostrando para você que você não deve insistir nesse pedaço, porque ele não vai poder beber. Se eu digo I can't ou I cannot, I can not, significa agora I cannot junto, que fica mais complicado. I can't é mais ou menos, I cannot, forget it. Impossível, tá? Então, para vocês entenderem a negativa do cannot. O could, a mesma coisa. I could not, I couldn't, ou could not. Transforma a construção. Essa não tem muita colocação, eu não pude. Tá? I couldn't, ou I could not. Que é a mesma coisa. Aí vocês escolhem a maneira mais fácil para vocês dizerem. Certo? Veja algumas frases com essa colocação. Quando eu digo o seguinte, I can dance, I can sing,
ou I can play the piano, significa que eu posso tocar piano, eu posso dançar e eu posso cantar. Então, I can dance, eu posso dançar, I can sing, eu posso cantar, e I can play the piano, eu posso tocar piano, ok? Agora observa a interrogativa. A interrogativa, ela é feita da seguinte... O verbo to can, que era colocado nessa conjugação aqui, como I can, ele vira para cá e coloca-se antes do sujeito, porque ele passa a ser o próprio auxiliar do próprio verbo. Então ele vai dizer can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. Da mesma forma no passado, could I, could you, could he, could she, could it, could we, could you, could they. Então, quando eu quero dizer can I have, can I have, can I have, can you do me a favor, can I help, can I help, can I help, eu estou botando o can na frente. Porque assim que se faz a interrogativa, colocando o can na frente do verbo. E na negativa, depois, nessa colocação. Então, observa a frase embaixo. Então, quando eu disse que I can dance, I can sing, I can play the piano, eu, na hora de perguntar, eu disse, can you dance? Can you dance? Você pode dançar? Can you sing? Você pode cantar? Can you play the piano? Você pode tocar piano? Então, can you play? Na negativa, I can't dance, I can't sing, I can't play the piano. Eu não posso dançar, eu não posso cantar, eu não posso tocar piano. Agora, se eu for mais enfático, se eu for mais restrito à negativa, eu vou dizer dessa forma. I cannot dance, I cannot sing, I cannot play the piano. Ou seja, eu não posso dançar, eu não posso cantar e eu não posso tocar piano. Então não insista, caramba. Ok? Bom, de uma maneira mais polida. Ok? Os verbos modais não requer a partícula to para o segundo verbo, com exceção do verbo to be ou do verbo to have to, que depois eu vou falar sobre ele. Ele é o quinto verbo. Nunca se diz I can't to dance. Isso é errado. Apenas se diz I can dance. Então, depois do verbo to can, não se usa o to, que é a partícula indicadora de infinitivo, que é aquele errinho que a gente coloca no verbo, no infinitivo. Então, eu não posso dizer eu posso dançar. Tá? Então, no inglês é só I can dance e não I can to dance. Não se usa to depois de can, em hipótese alguma, ok? Contudo, o verbo to be able to, que nesse caso tem o to, pode substituir o verbo to can no presente, passado, ou seja, tanto faz conjugar o verbo to can ou o verbo to be able to, é a mesma coisa, apenas mais enfático. Então, observe se eu digo I can dance, como também eu posso dizer I am able to dance. Então, eu posso dançar, como eu sou capaz de dançar. I am able to dance. I can sing, I am able to sing. I can play the piano, I am able to play the piano. Nas interrogativas, invertemos o verbo to be, como foi explicado na aula anterior com o verbo to be. Então, eu posso dizer can I dance, que é a maneira simples de dizer can I dance? Ou eu posso dizer am I able to dance? Am I able to dance? Can you sing? Você pode cantar? Are you able to sing? Você é capaz de dançar? E assim sucessivamente. Are you able to sing? Você é capaz de dançar? Você pode dançar. Able to sing, você pode cantar? Você é capaz de dançar? Oh, capaz de cantar, desculpe. Estou com dançar na minha cabeça. Então, am I able to sing? Então, ou are you able to sing? Você é capaz de dançar? Você pode dançar? Can you dance? Can you sing? E assim sucessivamente. Alright? Então, continuando. Quando nós conjugamos o verbo to be able to do, ele fica nessa forma da conjugação. Então ele diz o seguinte, olha. I am able, né? To dance, to sing, to play the piano, etc, etc. You are able to, he is able to,
she is able to, it is able to, we are able to, you are able to, they are able to. Então vocês podem observar que o que eu estou conjugando aqui é o verbo to be. Ser ou estar. Ser capaz de. Então, eu sou capaz de. Então, aí entra o outro verbo, to sing. Você é capaz de. Ela é, ele é capaz de, e assim sucessivamente. Lógico, evidentemente, I am not, na negativa, I am not, é só botar o not depois do verbo to be, I am not able to do, eu não posso. Ou I'm not, you are not, ou you aren't, he is not, he isn't, e etc., quando se faz na negativa. Quando a gente faz a interrogativa, a gente inverte o verbo to be, ok? Então, já conjugando ele no futuro, tá? Como eu vou explicar agora, nós teríamos que conjugar com o verbo to be able to e não com o verbo to can, porque eu não posso fazer will can. Então a conjugação ficaria dessa forma: I will be able to. Então eu serei capaz de, ou eu poderei. You will be able to, he, she will be able to, e assim todos os outros pronomes com will be able to. O resto é se colocar o segundo verbo e completar a frase. Então, vejamos o exemplo que eu mostro nas frases que anteriores, como eu expliquei. Vejam, I will be able to dance. Então, eu serei capaz de dançar, eu poderei dançar. He will be able to sing, ele poderá cantar. We will not be able to dance, não, aí é negativo. Nós não poderemos dançar e they will not be able to sing. Eles não poderão cantar, ou eles não serão capazes de cantar. Na interrogativa, o que inverte é a desinência de futuro, que é o will. Então nós colocaremos o seguinte, nós colocaremos will you be able to dance? Will you be able to dance? Você poderá dançar? Ou você poderá dançar, né? Você será capaz de dançar? Will he be able to sing? Will he be able to sing? Ele poderá cantar? Ele será capaz de dançar? Ele tem essa competência para isso? Entendeu? Então, é dessa forma que nós utilizamos no futuro com o verbo to can. Quando nós queremos dizer no presente contínuo, ou seja, o ando, and e o indo, tá? Nós conjugaremos o verbo dessa forma aqui. Por exemplo, o presente contínuo, ou verbo to can, jamais poderá ser conjugado no presente contínuo usando o ing. Canning é totalmente incorreto. Então não existe isso. Então eu vou dizer o seguinte: I am being able to, ou seja, eu estou sendo capaz de, ou eu estou podendo fazer. Então, I am being able to. You are being able, he is being able, being able, being able, being able. O que eu vou conjugar é o verbo to be. Quando se faz a interrogativa, o que acontece? Inverte o verbo to be, como eu expliquei nas aulas anteriores, e na negativa é só colocar o not. Ok? Observem. Então, diz o seguinte: I am being able to dance. Então, eu estou podendo dançar. You are being able to sing. Você está podendo cantar. Quando fazemos uma pergunta informal usando can, principalmente com o verbo to have, to have, ele soa assim: can I have? Pode ter ou pode me dar? Can I have? Can I have? Can I have? Pode me dar, posso ter. Tá? Da maneira informal. Lembre-se que ele é de uso informal. O could, além de passado, ele também significa uma maneira educada de se pedir algo e se torna semi-formal. Could you bring a glass of water? Ou seja, pode me trazer um copo d'água? Could you bring me a glass of water? Ficou faltando um me aqui, que eu não coloquei. Could you bring me... I beg your pardon for that. Okay, could you bring me... Ou seja, could you bring me a glass of water?
Você pode me trazer um copo d'água? Ou seja, poderia me trazer um copo d'água? Could you bring me a glass of water? Could you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Ou você poderia me fazer um favor? Could you do me a favor? Isso é de uso informal, ou de uso semi-formal, ou seja, ele é mais educado do que o uso do can, ok?